Fala galera, beleza? Ah, Bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória. A gente encerra o conteúdo praticamente de análise combinatória. E eu proponho hoje uma aula de resolução de exercícios, ok? Então, a gente vai começar bem pelo básico. Eu vou envolver todo o conteúdo que foi abordado, desde o princípio fundamental da contagem, passando pela operação de fatorial e envolvendo aí sim a permutação simples, com repetição, circular e também a parte de arranjo e combinação. Beleza? Então, eu vou fazer aqui a referência dos exercícios. Tem alguns exercícios que eles são de forma muito direta, então a gente vai simplesmente citar para poder resolver. Primeiro exercício, página 29, exercício 1 diz assim: em um hospital existem 3 portas de entrada que dão acesso para um amplo saguão com 5 elevadores. Um visitante precisa ir até o 6º andar utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes ele poderá fazê-lo? Princípio fundamental da contagem, né? Ele precisa primeiro decidir por qual porta ele vai entrar dentro do hospital. Então ele tem 3 portas. Entrando por uma delas, ele tem que escolher entre 5 elevadores para poder subir até o 6º andar. Então, de quantas formas? Só para ficar claro, tá? Esse tipo de exercício, ele não fala assim, tipo, ele pode entrar por essa porta, pegar o elevador até o 1º andar, depois trocar de elevador. Ele não pode trocar de elevador, ok? Então, a decisão que ele tem que tomar, ela acaba sendo baseada em duas decisões. E as duas decisões, elas são independentes, tá? A porta que ele escolher não influencia em qual elevador ele vai pegar e vice-versa. O elevador que ele escolher não influencia na porta que ele escolheu. Então, o princípio fundamental da contagem nos diz o seguinte: se eu tenho 3 portas para escolher e 5 elevadores, eu simplesmente pego a quantidade de portas, 3, e multiplico pela quantidade de elevadores, 5. 3 vezes 5, 15 possibilidades, né? De entrar nesse hospital e ir até o 6º andar. Vamos citar de forma rápida aqui a questão de você ter a árvore de possibilidades, né? Eu poderia fazer porta 1, elevador 1, porta 1, elevador 2, porta 1, elevador 3, porta 1, elevador 4, elevador 5, aí porta 2, elevador 1, porta 2, elevador 2, e por aí vai construindo aqueles ramos da nossa árvore de possibilidades. Segundo exercício, pessoal. Para fazer o trajeto Salvador-Rio-Salvador, ou seja, ele sai de Salvador, vai até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele volta para Salvador. Posso usar como transporte ônibus, carro, avião e navio. De quantas maneiras posso fazer essa viagem se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Simples. Na ida, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 4, né? Que seria ônibus, carro, avião e navio. Se eu não vou utilizar o mesmo meio de transporte para a volta, eu tenho 4 possibilidades para ir, mas para voltar eu tenho somente 3. Então, de quantas formas diferentes eu consigo fazer isso? 4 vezes 3. 4 para ir vezes 3 para voltar. 12 possibilidades, tá? Novamente, se eu quisesse fazer árvore de possibilidades, eu poderia fazer assim: eu vou de ônibus, e aí eu só posso voltar de carro, avião, navio. Eu vou de carro, só posso voltar de ônibus, avião, navio. E aí eu faço também os ramos da minha árvore de possibilidade, ok? Próximo exercício, pessoal. Eu vou resolver na sequência ali, o exercício 3, ele é um pouco mais elaborado, tá? Na primeira classe de um avião, existem 12 poltronas individuais, sendo 6 na janela e 6 no corredor. De 12 passageiros, 5 preferem ficar na janela, 4 preferem o corredor, e os demais não têm preferência. De quantas formas diferentes podemos acomodar os passageiros respeitando a preferência de cada um? Então eu preciso pensar o seguinte: eu tenho 12 poltronas no total, sendo 6 na janela, 6 no corredor, tá? E aí ele dá uma tabelinha ali, né? Onde dá preferência pela janela, número de possibilidades. Quantas pessoas têm preferência pela janela? Eu tenho 5 pessoas. Então eu pego assim: a primeira pessoa que prefere a janela tem quantas possibilidades? Tem 6. Ela escolhe uma.
próxima pessoa, quantas possibilidades tem? Ela não tem mais 6, por quê? Daquelas 6 poltronas de janela que já poderiam ser escolhidas, uma já foi escolhida. Então agora tem um total de 5. Essa outra pessoa escolheu. Pega a outra pessoa. Quantas pessoas tem? 4, 3. Então, eram essas 5 pessoas. A primeira tinha 6, 5, 4, 3, 2, né? Então eu faço essa multiplicaçãozinha. É praticamente como se fosse o 6 fatorial, que a gente já citou, né? 6 fatorial vai dar 720. Só pra gente poder falar o valor. Pessoal, vou ser bem sincero, tá? 6 fatorial, até o 6 fatorial é bom saber de cor para não perder tempo nas continhas. Depois tem a preferência pelo corredor. A gente tem 4 pessoas que tem preferência pelo corredor. Então a primeira pessoa que vai escolher, né, se eu chamar isso aqui de primeira pessoa para escolher, quantas possibilidades ela tem? Ela tem 6 possibilidades, porque eu tenho 6 lugares no corredor. Quando essa pessoa escolhe, a próxima pessoa ela tem quantas possibilidades? 5, 4 e 3. Tá? Se a gente fizer essa continha, né, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, repara que a gente só não multiplicou pelo 2 do outro, né? Então é metade do 720 que vai dar 360. Sem preferência. As pessoas que não têm preferência, como elas não têm preferência, elas vão ser as últimas, tá? Então, quem estava na janela já está na janela, quem tem que estar no corredor já tem que estar no corredor. A gente tem quantas pessoas que não têm preferência? 3 pessoas. Quantos lugares tem para elas escolherem? 3 também. Então a primeira pessoa que vai escolher tem quantas possibilidades? 3. A segunda, 2. E a última pessoa, ela só vai ter aquele lugar que sobrou. Mas como ela não tinha preferência, não tem problema nenhum. Então, se eu quero saber o total de possibilidades, né, o número de possibilidades que eu tenho nessa circunstância, agora eu multiplico as possibilidades que eu tinha do pessoal da janela, vezes o pessoal do corredor, vezes sem preferência. 720 vezes 360 vezes 6 que a gente achou ali, tá? Vai dar 1.555.200 possibilidades de a gente acomodar essas 12 pessoas seguindo as suas preferências, tá bom? Vamos pegar um exercício já mais avançadinho lá, vamos lá. Galera, próximo exercício, exercício 11 da página 32, ele diz o seguinte: sejam P e Q números naturais, tais que, e aí ele dá essa equaçãozinha aqui, né? E ele dá uma outra equaçãozinha para o P. Então a gente vai fazer primeiro do Q, depois do P, para a gente poder descobrir. Ele quer que você calcule Q mais P. Primeiro passo, descobrir quanto vale o Q, ok? De forma bem simples, a gente tem aqui Q mais 3 fatorial, Q mais 2 fatorial e Q mais 1 fatorial, né? A gente sabe que a ideia de fatorial é um produto dos seus, daquele número por todos os seus antecessores inteiros. Então se eu tenho Q mais 3... eu poderia fazer Q mais 3 vezes Q mais 2 vezes Q mais 1 vezes Q menos 1 até chegar no 1. Só que a gente não sabe quanto vale o Q para chegar no 1, né? Então, quando eu tiver esse tipo de problema, sugestão, determina para mim, eu tenho Q mais 1, Q mais 2 e Q mais 3. Quem é o menor deles? Qual é o menor valor de Q aqui? Dos fatoriais. Qual é o menor valor dos fatoriais? Q mais 3, Q mais 2 ou Q mais 1? É o Q mais 1. Porque eu tenho aqui um número, né, natural mais 1. O mesmo número mais 2, o mesmo número mais 3, a gente consegue decifrar quem é o menor. Então a gente pode reescrever isso aqui como Q mais 3 vezes Q mais 2 vezes Q mais 1 fatorial. Repara que eu só estou escrevendo o Q mais 3 fatorial no formatinho aqui, tá? Mais... o Q mais 2 eu vou escrever como Q mais 2 vezes Q mais 1 fatorial. E isso aqui é igual a 15 vezes Q mais 1 fatorial. O que acontece? Eu tenho Q mais 1 fatorial em todos os termos. Ó, o primeiro termo tem Q mais 1 fatorial. O segundo termo tem Q mais 1 fatorial. O último termo tem Q mais 1 fatorial. Eu posso dividir toda a minha equação por Q mais 1 fatorial. Ou, se você preferir, isso aqui que está multiplicando passa dividindo. Ou talvez, professor, eu tenho aqui nos dois termos, posso pôr em evidência. Tudo isso aí é manipulação matemática para a gente poder simplificar. Então eu vou dividir Q mais 1 fatorial, toda ela. E o que sobra pra gente é o que tem aí, tá? Se a gente for reescrever Q mais 3 vezes Q mais 2, dá Q ao quadrado mais 5Q mais 6. Desse segundo termo, o que sobrou pra gente é o Q mais 2.
igual o que sobrou do último termo, né? A segunda parcela, 15. Agora você joga tudo para o mesmo lado, né? A gente vai ter uma equação do segundo grau. Então eu tenho lá Q ao quadrado, 5Q mais Q dá 6Q, 6 mais 2 dá 8, o 15 está positivo, passa para o outro lado negativo, 8 menos 15 vai dar menos 7, né? Menos 7, isso é igual a zero. O que você tem aqui? Uma equação do segundo grau. Como é que você resolve uma equação do segundo grau? Você utiliza o método de Bhaskara, soma e produto, né? Coisas que você já aprendeu. Eu vou fazer aqui rapidinho, calculando o delta. Delta é igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado dá 36. Menos 4ac, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 7 vai dar 28. 36 mais 28 vai dar 64. E aí a gente fica feliz, porque delta, quando é um número, né, um quadrado perfeito, fica melhor pra gente. Então a gente tem os valores de Q igual. Menos B vai dar menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de 64, que vai dar 8. Sobre 2A. 2 vezes 1 dá 2. Faz uma vez com mais, uma vez com menos. Menos 6 mais 8 dá 2. 2 divididos por 2, 1. Menos 6 menos 8 vai dar menos 14. Divididos por 2 vai dar menos 7. Qual é o detalhe aqui, né? Se o meu Q vale menos 7, menos 7 mais 1 dá menos 6. Eu não tenho fatorial de número negativo. O fatorial, ele é uma operação que a gente trabalha dentro dos naturais, né? Então, o menos 7, ele não convém pra gente. Então, a gente conclui que o nosso Q é igual a 1, ok? Eu vou apagar o quadro pra gente poder agora encontrar o P. Vamos lá? Então, a gente tem aqui, né, agora a segunda equaçãozinha desse exercício para encontrar o valor do P, né? Novamente, pessoal, eu tenho P mais 1 e P menos 1. Quem é o menor valor de fatorial que a gente tem ali? É o P menos 1, né? Então, eu vou manipular o P mais 1 até chegar no P menos 1. Vou fazer da seguinte forma. P mais 1 vezes... Quem é o antecessor do P mais 1? P. Quem é o antecessor do P? P menos 1. E aí, eu vou parar aqui. Vou repetir o P menos 1 fatorial embaixo. Isso aqui igual a 210. Tá? Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá para enxergar aqui, né? P mais 1 vezes P menos 1 fatorial. Sobre P menos 1 fatorial que eu repeti, igual a 210. Pessoal, corto o P menos 1 fatorial, que tem igual em cima e embaixo. O que sobra pra gente é P mais 1 vezes P igual a 210. P vezes P ao quadrado, P vezes 1 vai dar P. Deixa eu ver se está dando para enxergar. Acho que tá, né? Então eu tenho P ao quadrado mais P. 210 está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 210 igual a zero. E aí agora você tem aqui, né, uma equação do segundo grau também, onde você pode resolver utilizando Bhaskara, soma e produto e por aí vai. Vou resolver aqui por Bhaskara. Delta igual B ao quadrado vai dar 1. Menos 4ac, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 210, 840. 1 mais 840, 841. Né? Para a gente calcular o valor do P, pessoal, P é igual menos B vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 841. Deixa eu fazer uma observaçãozinha rápida a respeito de raiz quadrada de 841, né? Professor, é que essa raiz a gente não usa muito, eu não sei decor, não tem problema, tá? Como é que a gente pode tentar encontrar o valor dessa raiz, né? Raiz quadrada de 841. Uma das formas que a gente tem de fazer, galera, é a seguinte. A gente conhece 20 ao quadrado. 20 ao quadrado vai dar 400. E a gente conhece 30 ao quadrado. Vai dar 900. Então, se 20 ao quadrado dá 400, é menor que 841. 30 ao quadrado dá 900, é maior que 841. A raiz quadrada de 841 está entre esses dois, né?
Tá, professor, beleza. E aí agora como é que eu faço? Faz assim, ó. Pega esse último termo. Eu pego o último termo e eu penso, que número elevado ao quadrado termina em 1? Eu tenho, entre o 0 e o 9, eu tenho duas possibilidades que terminam em 1. O próprio 1 e o 9. Então eu vou pegar os dois números que estão entre 20 e 30, que terminam em 1 e 9. 21 e 29. 21 ao quadrado dá 441. Não é, porque aqui é 841, né? Então eu preciso testar o 29. Testando o 29. 9 vezes 9 dá 81. 9 vezes 2 dá 18, com mais 8 vai dar 26. Mais 2 vezes 9 dá 18. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. E somando aqui, 841. Então a raiz quadrada de 841 é, na verdade, 29. Sobre 2a. 2 vezes 1 dá 2. Vai fazer uma vez com mais, uma vez com menos. Menos 1 mais 29 vai dar 28, divididos por 2, que dá 14. Menos 1 com menos 29 dá menos 30. Menos 30 divididos por 2 é igual a menos 15. Mesma observação, galera. Eu não posso ter menos 15 aqui. Por quê? Porque menos 15 e menos 1 dá menos 16. Não tem menos 16 fatorial. Menos 15 com mais 1 dá menos 14. Eu não tenho menos 14 fatorial. Então isso aqui não nos adianta. Então o valor do P é igual a 14. E aí se o exercício pede para você quanto que é P mais Q ou Q mais P, 1 mais 14 que vai dar 15. Beleza? Vamos ver o próximo exercício aí. Pessoal, vamos para exercício de permutação, tá? Lá na página 37, exercício 19, ele fala assim, com a palavra intervalo, daí ele faz alguns pedidos, tá? Então, com a palavra intervalo, algumas considerações a serem feitas. A palavra intervalo, ela tem quantas letras? Né? Se a gente for parar, intervalo, tem 9. Não tem nenhuma letra repetida, ok? Não tem letra repetida. Então, quando ele começa a fazer alguns pedidos, a gente já sabe, opa, peraí, eu tenho 9 letras e nenhuma delas aparece de forma repetida na questão. Então, quando ele faz o primeiro pedido, que é quantos anagramas podem ser formados? Ué, peraí. Se eu quero o número de anagramas da palavra intervalo, é uma permutação de 9. Uma permutação de 9. Como é que eu faço permutação de 9 letras? 9 fatorial. Que nada mais é do que 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porque é quantas letras eu tenho para a primeira, escolhi da primeira quanto eu tenho para a segunda, que é uma menos, para a terceira e por aí vai. Tá? Se eu fosse escrever, eu posso, dependendo da questão que você tem, pode estar escrito em 9 fatorial, pode estar escrito como 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou pode estar lá como 362.880, que é o valor dessa multiplicação toda, tá? Aí o item B, ele é um pouquinho mais complicado, em tese, porque são coisas que a gente não viu ainda, porque ele fala assim, ó, quantos anagramas, começando com I e terminando com O, podem ser formados? Galera, ele está pegando a palavra intervalo, e ele falou, olha, eu não quero todos os anagramas, eu quero que comece com I e termine com O. I e O, eles são letras que tem na palavra intervalo, tá? Então ele já determinou com qual você começa, ele já determinou com qual você termina. Isso quer dizer que sobram quantas letras nesse intervalinho aqui? Nesse intervalo sobram 7 letras. Então, na verdade, ele só quer saber quantos anagramas você vai poder fazer aqui dentro. Porque o I e o O já estão decididos. Eles não vão mudar de lugar. Se começa com I e termina com O, tudo que eu posso fazer é calcular os anagramas que estão aqui dentro. Ou seja, uma permutação de 7 termos, que nada mais é do que 7 fatorial. E 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza, gente? 7 fatorial, 5.040, né? Caso você queira fazer a conta lá. Deixa eu só colocar aqui. Próximo. Quantos anagramas começando com o vogal podem ser formados? Galera, esse aqui
é um pouquinho diferente de verdade, tá? Então eu tenho lá o item C. Ele quer que comece com uma vogal, tá? Eu tenho a palavra intervalo. Eu pergunto para vocês quais vogais aparecem na palavra intervalo. I, que é o inicial. Em T é o E. Ter vá, o A. E lo, o O. I, E, A, U. Né? I, E, A, U. Eu tenho 4 possibilidades. A única vogal que não entra nesse caso, que não vai aparecer em nenhum anagrama da palavra intervalo, é o U. Então, quando ele fala assim, ó, quantos anagramas começando com vogal podem ser formados, eu vou pensar primeiro aqui, eu tenho, né? Imagina que eu tenho que escolher a primeira e depois eu tenho as outras 8 aqui. O fato é, de quantas formas eu posso começar? Se eu vou usar uma vogal da palavra intervalo, quantas possibilidades eu tenho para aquela primeira letrinha ali? Eu tenho um total de 4. Então, 4 vezes. E aí agora o que vai vir aqui, galera, só para você entender, é escolhida a vogal com que começa, as outras vogais entram aqui no anagrama. Então, escolhi a primeira, e aí eu tenho uma permutação de 8, eu tenho um anagrama com 8 aqui, tá? Então eu posso começar com A, eu tenho todos os anagramas com as outras letras, posso começar com E, todos os anagramas, tá? Então 4 vezes a permutação de 8. Que nada mais é do que 4 vezes 8 fatorial. Lembrando 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4 vezes... Faltou 6, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom, gente? Fazendo essa continha aí, 161.280 é o resultado desse aqui, tá? Para ser bem sincero, em vestibular, quando aparecem essas ideias, você acaba utilizando esse tipo de notação aqui. Joia? E aí tem o item D. Quantos anagramas terminando por consoante podem ser formados? Galera, é o mesmo tipo de exercício. Ele vai ter 8 letras e uma outra aqui que vai ser consoante, tá? Qual é o detalhezinho? Vamos escolher primeiro a consoante, olha. De quantas formas diferentes ele pode terminar. Se ele está dizendo que é uma consoante e eu tenho 4 vogais, num total de 9 letras, eu sei que 5 são consoantes. Então, eu tenho uma consoante que vai aqui, e aí as outras consoantes e as vogais vão tudo aqui, né? Na permutação de 8. Então, na verdade, eu teria 8 fatorial vezes 5. Tá? Um raciocínio extremamente parecido com aquele exercício C. Tá? Só a única coisa que muda é que a gente não vai multiplicar por 4, porque eram as vogais. Vamos multiplicar por 5, porque são as consoantes. Vai dar 201.600. Tá? 201.600. Próximo item, a gente tem ali o E. Quantos anagramas, começando com vogal e terminando com consoante, podem ser formados? Galera, vogal, qualquer coisa, consoante. Vamos lá. De quantas formas podem começar? Com qualquer vogal que tenha na palavra intervalo. Então eu tenho 4 possibilidades. De quantas formas podem terminar? 5. Tirei uma vogal aqui, tirei uma consoante aqui. Quantas possibilidades eu tenho aqui dentro ainda? Quantas letras eu tenho para pôr dentro desses anagramas? Eu tenho 7, né? Escolhi um aqui, eram 9, sobram 7. Então eu tenho 4 vezes 7 fatorial vezes 5. Tá? 4 vezes 5, 20. 7 fatorial a gente já tinha calculado lá no B, que tinha dado 5.040, né? Então aí vai dar 100.800 anagramas com essa construçãozinha aqui de começar com vogal e terminar em consoante. Tá? Último. Quantos anagramas, tendo as letras T, E e R sempre juntas, podem ser formados? Galera, esse aqui é T, E e R. Esse aqui é um pouco mais complicado a gente pensar, mas é importante a gente elaborar todo o raciocínio desse exercício, tá? Por quê? Ele quer que você tenha T, E e R sempre juntos. Então eu tenho a palavra intervalo. Intervalo eram 9 letras. Se eu estou dizendo que eu vou ter essas 3 sempre juntas, ela vai funcionar como se fosse um bloco único. Toda vez que eu mexer ela de lugar, eu mexo todo mundo junto. Tá? Então são 2 raciocínios que a gente vai ter aqui dentro. Qual é o primeiro deles? O primeiro deles é que
eu vou ter lá, vou escrever aqui a palavra intervalo. Se eu vou concluir que isso aqui é um bloco único, a hora que eu for pensar em anagramas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos ou 7 letras para mudar de lugar. Aí você vai falar assim, professor, beleza, então, permutação de 7 fatorial. Beleza, a primeira ideia realmente é 7 fatorial. Só que a gente tem um outro detalhezinho dentro desse exercício, né? Porque, por exemplo, ele só falou que as letras T e R têm que estar juntas. Pergunto a você, E, T, R. As letras estão juntas? Sim. Então eu preciso também pensar de quantas formas diferentes eu posso fazer o T e R. É algo como se eu fosse fazer anagramas do T e R, tá? Então, para fazer um anagrama de 3 letras, né, permutação de 3 é igual a 3 fatorial. Então a solução desse item F vai ser 3 fatorial vezes 7 fatorial. Tá bom? O número que a gente obtém lá, deixa eu ver para vocês, vai dar 30.240. Beleza, galera? Então, exercício 19, ele tem várias ideias dentro ali. É importante a gente saber a construção de cada uma delas. Eu espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo exercício. Galera, de forma rápida aqui, tá? Página 38. A gente tem os exercícios 22, 23 e 24. Eu fiz um exercício, umas ideias parecidas na aula para vocês, onde eu citei permutação circular, né? Mostrei um exemplo sobre, vai a um restaurante, mesa circular, 2 pessoas juntas. Então tem que tomar só uma atençãozinha, tipo, quando tem juntas ou não, tá? O exercício 22, 10 atletas vão estar em círculo, de quantas formas eles podem se dispor nesse círculo? Galera, permutação circular, você pega a quantidade de itens que você tem, no caso 10, subtrai 1, 9 e faz o fatorial, 9 fatorial. Exercício 23, 5 crianças desejam brincar de roda. De quantos modos distintos elas podem formar a roda sem que haja repetição? Permutação circular, 5 menos 1 dá 4, 4 fatorial, que vai dar 24, tá? E aí o exercício 24 é o exercício que eu cito para vocês lá na aula, onde eu não posso separar o casal, tá? Então eu peço que tenha atenção, porque eu posso ter o pai e a mãe, ou a mãe e o pai. Isso altera a permutação, né? A disposição das pessoas. Então eu primeiro concluo, eu uso a ideia de que o pai e a mãe são uma pessoa única, faço a permutação circular, e aí depois eu multiplico por 2, porque uma hora o pai está na esquerda, outra hora o pai está na direita. Beleza? Vamos pro próximo exercício lá, gente. Vamos lá então, pessoal. Página 40, exercício 26. O último exercício dessa aula, tá? Daí a gente vai encerrar. Existem 8 pontos distintos sobre uma circunferência. Calcule. A. O número de triângulos que podem ser obtidos unindo-se 3 pontos quaisquer da circunferência. Galera, se eu pretendo, se a minha ideia é formar um triângulo, eu preciso escolher 3 pontos somente, tá? Eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, e eu só tenho que escolher 3 deles para poder fazer um triângulo. Qual é o detalhe? A ordem que eu vou escolher, será que vai influenciar no triângulo que eu vou formar? Para você poder pensar se vai influenciar ou não, eu vou pegar aqui o A, o C e o G. A, C e G. Se eu falar para você, olha pessoal, faz aqui um triângulo do A pro C e G. Você tem um triângulo assim aqui. Esse é o teu triângulo. Aí eu te pergunto, se eu falasse para você, não quero A, C, G, eu quero C, A, G. O triângulo que eu vou formar é o mesmo ou é diferente? Se eu formar CAG, é o mesmo triângulo. Isso quer dizer que a ordem não importa, né? E é assim que você vai determinar se você vai usar o arranjo ou a combinação. Se eu tenho aqui que a minha ordem não importa, a gente vai usar a combinação. Pessoal, quantas letras a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 itens para escolher 3. Combinação de 8, 3 a 3. Como é que eu faço? Vamos lá. N fatorial. Lembrando que o N é sempre maior. 8 fatorial. Aí eu faço 8 menos 3, 5 fatorial. 3 fatorial. Fórmula da combinação. Tá?
Então agora, como eu falei para vocês, a gente desenvolve o de cima até que iguale o maior. Quem é o maior? 5 fatorial. Então vai ficar lá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. E aí 3 vezes 2 vezes 1. Galera, posso cortar o 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, corto com 6. 8 vezes 7 dá um total de 56 possibilidades de triângulo nessa figura. Se eu tenho um círculo com 8 pontos, eu tenho 56 possibilidades de triângulo, ok? Vamos lá, item B. Item B, o número de quadriláteros convexos determinados por 3 desses pontos, tendo o ponto H como um dos seus vértices. Galera, ele está dizendo, olha, o H já está escolhido, o H é um dos vértices. Eu preciso escolher 3. Se eu preciso de um quadrilátero convexo, quando eu estou numa circunferência, não tem como ser um quadrilátero não convexo ou um quadrilátero côncavo, né? Lembrando que côncavo ou não convexo é aqueles que eu tenho ponta para fora, né? Ou, quer dizer, o vértice para dentro e pontas para fora, onde eu consiga cruzar por fora desse meu polígono. Então, pessoal, na verdade, se ele já escolheu um que é o H, quantos faltam escolher? Faltam escolher 3. De um total de 7. Você vai fazer a combinação de 7, 3 a 3. Lembrando a fórmula, o maior deles é o 7, então 7 fatorial. 7 menos 3 vai dar 4 fatorial. E repete o 3 fatorial. Baseando a continha, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Corta o 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, corto com esse 6. 7 vezes 5 vai dar um total de 35 quadriláteros possíveis de serem formados nesse exercício aqui. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro para todo mundo as ideias. E aí, nas próximas aulas, a gente continua com o conteúdo. Tá? Havendo dúvidas da resolução ou de algum outro exercício, entre em contato para a gente poder resolver juntos. Grande abraço, até a próxima.